Bem-vindos ao primeiro episódio do ASEC Podcast, conversas para enriquecer o mercado editorial. Eu sou a Carmen Soares, executiva da ASEC, Associação dos Editores Cristãos. E eu estou aqui com a Mariana Bueno, consultora responsável pela pesquisa, produção e vendas do setor brasileiro da Nielsen Book. E também com Leonardo Neto, editor-chefe do Publish News, que é a referência digital de informações editoriais do mercado. O nosso papo vai girar em torno do panorama do mercado editorial e a importância da pesquisa dentro do mercado religioso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, Carmen. Muito obrigada, Carmen. Então tá, a gente começa com o Leonardo falando um pouquinho para a gente do mercado hoje, nesse tempo de 100 e poucos dias de pandemia, né? Como que está isso? Como que a gente tem que olhar para isso hoje, Leonardo? Então, Carmen, é uma situação global e muito complicada, né? E que afeta diretamente o mercado editorial, como afeta qualquer uma outra economia de mercado, né? Então, é de fato uma coisa super complicada. Mas, apesar disso, eu tenho visto movimentos muito importantes, e é um movimento que são pouco usuais, movimentos pouco usuais para esse mercado, que é um mercado tão tradicional. Então, imagina só que o livro tem aí 500 anos, e nesses 500 anos é mais ou menos a mesma coisa, né? O escritor escreve, o editor edita, e o livreiro vende. Então, ver esse mercado se movimentando de uma forma muito ágil, como eu tenho visto, me dá gosto, sabe? Então, assim, é quase que um bálsamo nesse momento de pandemia, com tanta coisa ruim acontecendo, e os números do mercado já refletem parte dessa tragédia, né? Em alguns momentos do varejo houve queda de 40%. Então, é muito importante e muito interessante acompanhar essas movimentações. Eu sempre brinco que o mercado é como se fosse um navio gigante. Então, para você movimentar esse mercado, esse navio muito grande, às vezes é muito complicado, é muito difícil. Mas me surpreendeu muito positivamente editoras e livrarias trazendo soluções rápidas e que já refletem isso, inclusive, nos números, né? Que essa perca, que foi muito grande lá em março, veio diminuindo de lá para cá, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante de a gente dizer e congratular esse mercado que está se movimentando de uma forma muito ágil aí, surpreendentemente ágil, eu diria. Então, a gente pode falar que esse é um momento de reinvenção, é um novo momento do mercado editorial, né? É um novo momento da humanidade, né? A humanidade está se reinventando e o mercado editorial não é diferente disso, né? E pelo que você está falando, eles souberam dar essa virada nas coisas. Lógico, nós vamos ter números lá na frente e a Mariana vai falar um pouco sobre isso, mas é muito bom a gente saber que houve uma reação do mercado, né? É isso que você está dizendo para nós. Sim, exatamente. E isso é muito gostoso de presenciar, né? Eu sempre brinco que eu estou numa posição como se eu estivesse flutuando em cima desse mercado. Então eu não vejo as coisas muito no detalhe, mas eu vejo a coisa mais ampla. E quando eu vejo, sei lá, uma livraria pequenininha, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Eu estou falando de São Paulo. Aqui tem uma livraria chamada Mandarina, que é uma livraria que foi inaugurada no final do ano passado, então uma livraria nova, e que as duas donas dessa livraria, elas se movimentaram de uma forma tão bonita. É tão gostoso ver esse tipo de movimentação. Eu fico, às vezes, até um pouco emocionado de acompanhar isso, né? De como é que elas estão rebolando para poder vender livro. Isso é muito bonito de ver, eu gosto. Que bom. E aí, a gente está aqui, eu sou a executiva Zé, que estou há pouco tempo nesse mercado, e eu chamei esses dois players aqui, porque os dois têm uma conversa delícia, e eu queria, então, Leonardo, que você conduzisse para mim, junto com a Mari, essa fala da importância da pesquisa, a pesquisa no mercado, a pesquisa no religioso. Eu queria que vocês dois conversassem, eu vou ficar aqui ouvindo, e quando eu tiver dúvida, eu vou ser o ouvinte, eu vou estar perguntando
pelos nossos ouvintes aqui. Ô Mari, eu acho que vale a gente começar essa nossa conversa falando sobre 2019, né? Que foi um ano tão importante aí, é um ano que veio depois do pedido de recuperação de Saraiva e Cultura, que eram duas varejistas super importantes para esse mercado de livros. Elas pediram recuperação judicial em outubro do ano passado, de 2018, desculpa, do ano retrasado, né? E aí, o 2019 era uma grande incógnita, porque estava todo mundo achando que ia ser uma quebradeira geral, mas não foi, né, Mari? Você podia falar um pouquinho para a gente de como é que se comportou esse mercado no ano passado? Bom, 2019 é o que você disse, né, Léo? Foi uma surpresa super bacana, assim. As expectativas eram bem outras. O mercado teve um desempenho surpreendente, né? Um crescimento aí grande em termos reais, principalmente religiosos e obras gerais, né? Muito em função do preço, né? Então, quer dizer, conseguiu repor um preço aí que vinha defasado já fazia um tempo, mas também em função de um movimento muito bacana, que eu acho que complementa aí com essa coisa que você falou desse movimento na pandemia, que é da descoberta de novos canais, né? Então, o mercado que era muito dependente das grandes redes, é inegável. É claro que cada subsetor da pesquisa a gente percebe essa dependência de uma maneira diferente, mas é inegável que duas empresas, dois players desse tamanho impactam no mercado como um todo, né? Quer dizer, não há como negar isso, são os dois maiores varejistas. E o mercado arrumou outras formas de comercializar o livro, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, foi um resultado bastante positivo. E eu acho que para tempos pandêmicos, né, como esses que a gente vive agora, dá um respiro, né? É importante porque dá um gás. Eu acho que a gente sabe que as editoras vinham aí, né? Não só do déficit das grandes redes, mas também muitas tiveram o corte do PNBE que impactou na receita dessas editoras. Então, assim, ainda que esse fôlego não seja tão intenso, eu acredito que ele exista e facilite esse novo caminho aí que elas estão buscando na pandemia, né? Porque dois dos canais que tiveram importância são canais na internet, né? Ligados à internet, né? Então, as livrarias exclusivamente virtuais e a venda direto pelo site da editora, que durante muito tempo algumas editoras negavam, porque como é que eu vou concorrer, né? Se eu não vou canibalizar o meu maior varejista, né? Então, vou criar uma concorrência com esse tem se mostrado viável, assim, tem se apresentado um resultado bacana. Quando você falou PNBS, quis falar PNLD, né, Mari? Não, o corte do PNBE em sim, 2015. Tem muita sim. editora que sofreu com esse tombo, porque vendia para o governo e deixou de vender. Então, e você tem um buraco entre o PNBE e o PNLD literário, né? Sim. Acho que era só porque eu achei que você está falando do PNLD literário, que veio trazer um fôlego para essas livrarias, para essas editoras. Exatamente. Então, a chegada do PNLD literário traz esse fôlego, mas a gente sabe que tinha algumas delas que já estavam com caixa meio compromissado por conta do corte do PNBE, e aí na sequência você tem a crise das grandes redes somada à crise econômica, né? Então, é um pacote não muito legal. Então, a retomada de 2019, ela é bacana. Eu acredito que deu um fôlego. Eu acho que nem todo mundo vai ter esse fôlego tão intenso assim, né? Vai ser um fôlego tão largo, mas eu acho que vem. E só lembrando que PNLD é Programa Nacional do Livro Didático, do livro e do material didático, que compra, além de livros didáticos, né, livros escolares, eles compram também, passaram a comprar recentemente livros literários. E Mari, como é que se comportou especificamente o setor de religiosos, subsetor religiosos dentro da pesquisa? Bom, o subsetor de religiosos é o subsetor mais estável, né, ao longo do tempo. Então, a boca de jacaré que você gosta, para quem não conhece a pesquisa, a gente tem um gráfico que a gente compara o desempenho dos setores, dos subsetores com o PIB, e normalmente ele faz um movimento meio assim, né? Então, eu chamo de boca de jacaré, porque é
é onde não existe uma boca de jacaré, na verdade, né? Os subsetores de religiosos, a curva não tem exatamente uma boca de jacaré. Então, ele é o subsetor mais estável, ele sentiu a crise econômica, né, inegável, quer dizer, todo o setor sentiu, então, de 2014 a 2019, ele apresenta uma queda, mas o resultado de 2019 é muito positivo, né, o subsetor cresce aí 6% em termos reais, se a gente considerar só o mercado, que é um excelente resultado, né, lembrando que em termos reais a gente já está deflacionando, né, então a gente consegue comparar direitinho um ano com o outro, e que levou de volta o subsetor a um patamar ali de 2006. E aí a gente pode olhar pelo copo d'água meio cheio e meio vazio, né? Porque é legal ele ter se recuperado, quer dizer, é legal você crescer, não apresentar mais queda e tal. Mas o patamar de 2006, enquanto você tinha aquele período de crescimento de 2006 a 2014, é o patamar mais baixo desse período. Então, assim, é bacana que ele tenha conseguido crescer, mas ainda é um patamar muito baixo, perto de patamares que ele já alcançou, né? Então, 2011 o subsetor de religiosos alcança um patamar bem alto ali. Então, é um movimento... eu acho que, assim, o subsetor de religiosos dá sinais de uma recuperação. Até porque o crescimento dele não foi tão baseado no preço, né? Ele conseguiu repor a inflação. O que a gente teve foi, de fato, um aumento no número de exemplares vendidos. E, Mari, posso fazer uma pergunta? A gente, partindo dessa sua fala, houve, então, não houve um achatamento de preço, mas houve um aumento de compra. Como que o mercado se comporta? Como que a gente faz a leitura dessa pesquisa em relação ao mercado que começa a buscar livros não religiosos? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas a pesquisa é uma pesquisa muito macro, né? Ela é uma pesquisa que ela é uma pesquisa anual, então, assim, ela não é uma pesquisa que a gente utilize para corrigir determinados movimentos operacionais durante o ano. Ela é uma pesquisa que eu acho que o setor pode usar para condução estratégica, né? Então, do ponto de vista do subsetor de religiosos, quer dizer, quando eu disse que ele volta a um patamar de 2006 e que isso é bacana, e é mesmo, e que houve um aumento no número de exemplares em relação aos exemplares vendidos do ano passado, veio mesmo. Mas o que a gente pode tirar do ponto de vista macro? Pode tirar o seguinte, no ano de 2006, por exemplo, para ele alcançar esse faturamento, ele precisou vender um número muito menor de exemplares do que aquele que foi necessário vender em 2019. Né? Então, assim, para ele alcançar esse faturamento, o subsetor está precisando vender um número maior de exemplares do que aquele que ele vendia anteriormente. Isso significa que há um achatamento do preço, né? Ainda que o subsetor esteja repondo a inflação em termos reais, quer dizer, ele não está conseguindo subir o preço. O preço não é uma garantia de recuperação do faturamento. Então, ele precisa continuar vendendo. E aí a gente pode pensar também, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Porque se o preço tem o teto, o número de exemplares também tem, né? Chega uma hora que você atinge esse teto. É muito difícil a gente saber qual é o teto do número de exemplares, né? Depende muito do tipo de livro que é lançado, né? O subsetor de religiosos conta com um livro que é o livro mais vendido e mais lido no país, que é a Bíblia. Então, tudo isso faz diferença. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Você respondeu, sim. A visão é de quem está do lado de cá e lê essa pesquisa. Então, você já falou, que dicas, que leitura que eu devo fazer como editor para eu saber onde eu vou caminhar. Porque, assim, é uma pesquisa macro, né? Então, as pessoas, assim, a gente observa muita gente, eu não me vejo na pesquisa, eu não consigo me enxergar na pesquisa. É muito difícil uma empresa específica se enxergar nessa pesquisa, né? Eu acho que essa pesquisa, ela cumpre algumas funções, assim. Eu digo assim, se enxergar na pesquisa, se enxergar na curva que a pesquisa traça. Então, assim, ela cumpre algumas funções. Então, primeiro que o gráfico não é exatamente aquela linha, né? O gráfico é um espaço. Né? Você tem que ver em qual quadrante do gráfico você está. Você não precisa estar necessariamente na linha. Aquilo já diz alguma coisa sobre a sua empresa. Né? Você está acima da linha, está abaixo da linha, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo, onde está você? Então, isso já é uma forma de você se enxergar ali dentro.
A outra coisa é que ela é uma pesquisa setorial, né? Então, assim, a importância dela, por exemplo, a gente tem alguns pleitos que foram usados, a pesquisa foi usada como base para esses pleitos, né? Desde o PIS/COFINS, por exemplo, da isenção do PIS/COFINS no setor editorial, como o retorno da compra de livros de literatura pelo governo, né? Com o PNLD literário, a base também foi essa pesquisa. Então, assim, a gente tem alguns pleitos do setor que tem como base essa pesquisa. Então, acho que as empresas podem usar do ponto de vista estratégico individual da empresa, mas também sendo do ponto de vista do setor como um todo, né? Porque a cadeia se beneficia, no fim das contas, né? Mari, a pesquisa é uma pesquisa super rica e eu convido o editor que esteja nos ouvindo, que não conheça, que vá conhecer e que vai estudar essa pesquisa, porque é uma pesquisa muito rica. E ela traz, inclusive, os canais de distribuição do livro, né? Os canais de comercialização do livro. Você consegue ver aí nas suas tabelas como é que se comporta especificamente o subsetor de religiosos, por onde é que esses livros chegam aos seus leitores? Eu consigo. Bom, livraria é importante para todos os canais, ainda que a gente saiba que tem uma especificidade de livraria no subsetor de religiosos, né? Então, você tem livrarias religiosas, que só vendem livros religiosos, né, muitas vezes localizadas perto de igrejas e tal, então esse é um canal importante e que nem sempre está retratado nas pesquisas que olham o varejo, como o Bookscan, que a Nielsen também faz, né, isso é uma coisa que a gente observa na Nielsen, porque são livrarias muito específicas, né? Então o book não está ali dentro, não tá nessa livraria, ele acaba não captando essa venda. Então isso a gente percebe que tem essa característica da livraria. Porta a porta catálogo é um canal bem importante, assim, para os subsetores religiosos, e igrejas e templos, né? Igrejas e templos é muito importante, é um canal muito importante para o subsetor de religiosos. Aí você tem distribuidores também, então, mas eu acho que os três que eu destacaria são esses. E, Mária, a pesquisa, além de ser uma pesquisa anual, ela é uma pesquisa que é realizada já há muitos anos. Então, você consegue fazer aí um histórico dela, né? Você tem uma série histórica de 14 anos que você apresentou na semana passada, na semana anterior à passada. A gente estava falando um pouquinho sobre 2019, né? Que foi um ano surpreendentemente bom. E como é que o mercado se comportou nesses 14 anos? O que é que a gente pode ter de insights importantes aí nessa pesquisa? Então, como eu disse, o subsetor de religiosos, a pesquisa é a pesquisa mais longeva do mercado, né? Eu diria que assim, a gente vem de um mercado que tinha um pouco dado, hoje é um mercado que começa a ter mais dado. Aliás, hoje a gente tem uma quantidade boa de dados, eu diria, assim, e tem bastante dado. E eu acho que a gente está criando a cultura da indústria, como toda a cadeia como um todo, né, olhar, usar e se beneficiar desses dados. Eu acho que desse ponto de vista, a pesquisa produção e vendas ela é bem interessante, porque como ela é mais longeva, a gente consegue traçar esse panorama há mais tempo e ter uma série bem, bem rica. O mercado de religiosos, ele, como eu disse, ele é um mercado mais estável, né? Ele é um mercado que desde 2013, né, tá tentando recuperar esse preço, então apresenta altas nominais no preço médio, mas ela não é suficiente para recuperar a inflação, então fica flat, né? Então o preço se mantém estável em termos reais. É um mercado que, apesar de ele é o menorzinho, né, no sentido de faturamento, ele é quem fatura menos dentre os subsetores, mas quem determina o desempenho desse mercado é o mercado, né, não é o governo, apesar do governo aparecer. Tem indústria de religiosos que vende para o governo, lembrando que o governo não compra livros religiosos, né, são editoras de religiosos que produzem livros de literatura normalmente e vendem para o PNLD literário, hoje PNLD literário. Eu acho que é isso, Léo, é um mercado que se mantém, assim, é um mercado mais estável, né, um mercado que recuperou, quer dizer, quando você olha, ele voltou a um patamar de 2006, significa que se a gente olhar de 2009 a 2006, o mercado apresentou um ligeiro crescimento de 2%, o que é bom, né, se a gente comparar com os outros subsetores, então, é muito bom. A gente está falando aí de setores com quedas bem
bastante acentuadas e acumuladas aí ao longo desse período. E Mari, você falou, né, que você usou o verbo beneficiar, né? Como é que o que é que essa pesquisa traz? Como é que o editor pode usar esses dados para se beneficiar de alguma forma? Que insights ele pode ter olhando para esses números, para essas informações que estão na pesquisa? Bom, eu acho assim, hoje a gente sabe que o preço é o preço médio, né? Lembrando, não é um índice de preço, mas que retrata o movimento do mercado, retratou a aposta que o mercado fez, né? Em ganho de escala, em determinado momento o mercado aposta que vai ter um ganho de escala e não acontece, então ele reduz o preço, ele acha que tem uma expectativa de ter aumento do número de exemplares vendidos, há um aumento do número de exemplares vendidos, mas não é suficiente para recuperar esse preço. E naquele momento o mercado não reagiu, né? O mercado não olhou para isso. Depois que a gente construiu a série histórica, assim, eu conversando com alguns editores, eu sei que eles passaram a usar e a olhar esse preço médio, e tem esse preço médio como um indicador e um balizador de algumas ações estratégicas da empresa que eles têm, né, da editora. Além disso, quer dizer, o próprio número de exemplares vendidos, né? Então, a gente tem a categoria, não só o número de exemplares vendidos, mas os canais, né? Onde eles estão sendo vendidos e divididos por subsetores. Então, de repente, como é que você se coloca, onde você se coloca, né? O seu subsetor está vendendo aonde? Como eu te disse, na pandemia, quer dizer, a internet vai ser importante, né? Para você comercializar. Então, assim, tem gente que já saiu, já está na frente, porque foi um canal que arrumou como alternativa para para a crise das grandes redes. Então, a pesquisa também mostra isso. A pesquisa mostra alguns movimentos no mercado e estratégias que ele faz. Por exemplo, em 2015, a pesquisa retrata o livro de colorir, como o livro de colorir foi importante para o subsetor de obras gerais, e segurou o subsetor de obras gerais naquele momento. E é isso, né? Eu acho que se você começa a conectar, então, por exemplo, o PIB, você sabe disso, eu sou da teoria que, assim, a gente tem que olhar a pesquisa e tem que olhar outras pesquisas, né, outros dados, e eu acho que a gente tem que olhar dados, inclusive, exógenos ao mercado, ou seja, que não estejam necessariamente dentro do mercado, né? Então, por exemplo, sei lá, índices educacionais, PIB, desemprego, tudo isso, né, compõe essa cesta. E eu acho que a pesquisa contribui nisso porque você consegue relacionar esses dados com outros dados macro, né? Porque é uma pesquisa muito macro, então para você relacionar esses dados macro fica mais simples. E você consegue fazer algum tipo de relacionamento, assim, de bate-pronto para a gente aqui agora? Então, eu fiz o estudo, né, que eu apresentei um estudo de 10 anos do mercado, comparei com alguns mercados do mundo. Então, a gente vê que o preço médio cai no mundo todo, não é uma relação única, exclusivamente nossa, do Brasil. É claro que aqui cai mais. Eu comparei com alguns índices educacionais, né, então, economias mais maduras, elas sentem menos crise, elas sentem menos, porque você tem um leitor formado, né. Sempre bom lembrar que ler é muito mais do que juntar sujeito, verbo e predicado, né? Ler exige uma estratégia mais sofisticada e tal. E mercados mais maduros sentem menos a crise porque você já tem esse leitor formado, né? Se lê como escovar os dentes, né? Um hábito que é como escovar os dentes. Então, quando você tem esse hábito, ele já está no seu cotidiano mesmo, ele é um hábito cotidiano. E a gente não tem esse hábito, né? Os nossos índices de leitura são muito baixos, os nossos índices educacionais são muito baixos. Então, tudo isso influencia também, né? Se a gente for pensar em expansão de demanda, né? A gente está falando de um país de 200 milhões de habitantes, né? Que lê, em média, e a última Retratos dá 2, né? Um pouco, livros, assim, inteiros. Retratos de 2015. É muito pouco, né? Se você comparar com outros países, por exemplo, a França, acho que é uma média de 7 por pessoa, né? Então, é muito pouco. Então, se a gente for pensar no sentido de demanda, de criar demanda, existe demanda para você criar, mas você é diferente de produzir copo, né? O copo, o sujeito vai lá, compra o copo. O livro, ele precisa ter a capacidade leitora para fazer uso daquele bem, daquele objeto que ele adquiriu. Então, educação, eu acho que educação é um índice importante para a gente olhar assim, para o mercado.
E só puxando sardinha para minha brasa, esse artigo essa sequência de artigos que a Mari citou, eles foram publicados pelo Publish News, estão lá, caso queiram, acessem, é fácil de encontrar, é só procurar pelo nome dela, Mariana Bueno. Eu tenho uma consideração. Eu estou aqui ouvindo, como a ZEC, Editores Cristãos, e aí você está falando de uma média de livro, são 2 livros que uma pessoa lê no ano, por aí? A Retratos da Leitura diz 2 livros, lembrando assim, 2 livros inteiros, lembrando que nesses livros acho que pode ter livro didático, se eu não me engano, né? Se a gente tirar livro didático, é menos que isso. É uma média bem menor. E aí, quando você fala também que houve um crescimento de livros religiosos, eu sei que não abrange apenas os editores cristãos, mas a gente está falando de religiosos em si, a gente está falando de um crescimento, então o que significa desses 2? Um, pelo menos, tem a ver com a coisa da religião. Não? Então, a gente não pode fazer essa associação. Não, porque ali é uma pesquisa que ela está falando quantos livros você leu. Então, não necessariamente essa pessoa adquiriu esse livro. Essa pessoa comprou esse livro. Né? Ela pode ter emprestado na biblioteca, ela pode ter o livro em casa, ela pode, enfim, ter pego emprestado com uma amiga. Não necessariamente ela adquiriu esse livro. A pesquisa da Retratos, ela aponta que sim, né, que você tem uma quantidade grande de livros religiosos que são lidos e que o livro mais lido no país é a Bíblia. Isso ela traz ali. Mas a gente não pode fazer essa associação. E só contextualizando, a Retratos da Leitura é uma pesquisa que não é exatamente a pesquisa que a Mari faz, né? Ela está citando isso com muita propriedade, porque ela estuda muito essa pesquisa, mas é uma pesquisa realizada a cada 4 anos, e esse ano a gente tem uma pesquisa saindo do forno daqui a pouco, não sei muito bem quando, mas ela sai uma edição nova esse ano, agora de 2020, e eu estou ansiosamente esperando por esses resultados, que é uma pesquisa que é igualmente rica, acho que é uma outra pesquisa que todo mundo que trabalha com livro deve se debruçar nela e estudar e entender como é que funciona o perfil do leitor brasileiro, né? Como é que ele se comporta, o que ele lê, como ele lê, quem o influencia na hora de ler, tudo isso está nessa pesquisa Retratos da Leitura, e aí eu faço também um convite aí aos ouvintes do podcast de vocês, Carmen, para que eles, assim que a pesquisa for publicada, se debruçarem, entenderem, lerem e trazerem para a sua realidade, para entender como é que funciona esse leitor, né? Quais são os hábitos de leitura desse leitor. É uma pesquisa muito rica e muito importante. Só completando uma coisa, assim, os dados que eu passei são de 2015, como o Léo disse, vai sair uma pesquisa agora, deve estar para sair, e aí a gente vai ter dados novos dessa pesquisa da Retratos. E a gente marca um papo novamente, porque eu estou adorando essa conversa aqui. Focando nisso tudo que vocês falaram, Mariana, eu queria saber como que o mercado editor cristão se comporta na pesquisa. De que maneira eles estão engajados em responder para que lá no futuro a gente tenha uma visão desse nicho. Como que é isso? Quais as suas dificuldades dentro desse mercado? Olha, a gente tem uma base boa, né, de editoras religiosas. A gente tem cerca de, se eu não me engano, 60% da amostra no faturamento, né? Então, são de editoras que respondem no questionário. É claro, a pesquisa, assim, quanto mais editoras responder, mais rica, melhor a pesquisa, mais informação a gente tem, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem sempre é convencer os editores a responderem, né? O Léo dá várias prorrogações no Publish News, né? Porque a gente lança esse questionário normalmente 15 de janeiro, 20 esse ano, por conta da mudança de instituto, sai um pouquinho mais tarde, mas normalmente é 15 de janeiro. E a gente fecha essa pesquisa por volta de 31 de março. E a gente só fecha essa pesquisa em 31 de março porque a gente fica correndo atrás das editoras para as editoras responderem, né? Então, é claro, quanto mais editoras responderem e quanto maior o número de editoras, quanto mais rápido elas responderem, mais rápido a gente solta os dados e melhor
é o resultado da pesquisa, sem dúvida. E você tem, Mari, o comportamento específico dos editores cristãos? Eles respondem mais, respondem menos? São mais ligeiros, menos ligeiros? Não existe assim por subsetor. A gente tem editoras que eu costumo chamar assim, de editoras muito fiéis à pesquisa, né? Eu brinco que eu tenho 4 editoras que elas competem quem responde mais rápido todo ano, porque é sempre assim, a gente lança, assim, pouco tempo depois eles já acessaram e eles já responderam, né? Então, mas a gente sabe, por exemplo, empresas de capital aberto demoram mais por uma questão do balanço, né? Então, a gente tem essas questões. Agora, eu não tenho isso por subsetor. Eu tenho editores muito parceiros da pesquisa no subsetor de religiosos e que respondem a pesquisa com muito critério, porque a gente também depende de quem responde, né? Então, isso é uma coisa importante, assim, a pessoa que responde, ela precisa ser uma pessoa qualificada, né? Então, assim, ela precisa, qualificada, eu digo assim, ela precisa entender e ter certeza dos números que ela está fornecendo para a gente, né? Então, isso também garante a qualidade do dado, né? A gente tem métodos para garantir essa qualidade, mas facilita também o trabalho que a gente faz, né? Porque a gente vai recebendo o questionário e vai qualificando esse questionário enquanto a gente está recebendo. Então, mas a gente tem editores religiosos, assim, bem parceiros da pesquisa que respondem rapidinho. Então, eu aproveito essa fala para dizer para os meus associados que eles se engajem na pesquisa, para que vai chegar uma hora que quanto mais editoras cristãs preencherem, responderem, forem tão específicos como você precisa que seja, você possa, então, ter uma ideia de um subsetor, porque isso é importante para o nosso setor aqui como evangélicos, né? Mas eu estou achando esse papo muito bom. A gente vai ter que marcar mais uma conversa com vocês dois. Léo, você tem alguma consideração para fazer sobre essa última fala da Mari? Me ajudar a convencer esse pessoal a importância de estar engajado em pesquisa? Eu acho que a Mari falou uma coisa super importante, Carmen, que é a quantidade de dados que o mercado editorial brasileiro tem, né? A gente tem essa pesquisa que a Nielsen tem feito agora, né? Que é uma pesquisa que era feita antes pela FIPE, agora é feita pela Nielsen. A gente tem uma outra pesquisa da Nielsen que mede o varejo, que é riquíssima também. A gente tem a GfK, que é um outro instituto de pesquisa que também mede o varejo, que também é super importante. A gente tem a Retratos da Leitura. E quando você começa a acompanhar todos esses estudos, você percebe que o Brasil está muito à frente de muitos outros mercados. A Mari vai poder dizer isso porque ela foi comparar o mercado brasileiro com outros mercados. E não é exatamente fácil ter uma indústria com tantas informações, né? E aí eu acho que cabe ao editor, seja ele cristão ou não, seja ele qual for a sua linha editorial, se debruçar nessas informações que estão contidas nesses relatórios e nessas pesquisas para conhecer seu mercado, porque quanto mais você conhece o mercado, melhor você consegue navegar nele, né? E eu acho que é super importante não só participar, participar é importante, né? Responder ao questionário é super importante, mas também depois você pegar e conseguir digerir, mastigar, digerir e deglutir alguma coisa, né? Devolver alguma coisa. Você tem que transformar esses dados aí numa ação, né? Isso acho que é super importante e eu vejo muitos editores fazendo. Isso é muito bom. Mari, bom, a nossa conversa está delícia, está acabando. Eu quero agradecer demais vocês dois pela ajuda, pelo tempo, pelo carinho com a gente. E eu estou muito feliz de ter conseguido chegar até aqui. E eu queria pedir que vocês deixassem um contato de vocês, caso alguém queira entrar em contato para mais informações, para mais conversas com vocês. Bom, Carmen, eu que agradeço, foi muito bacana estar aqui. Eu vou acrescentar só uma coisa, eu acho que assim, não existe hoje indústria que se mexa sem informação, né? É estratégico, tanto para a operação quanto para o posicionamento. Então, assim, é essencial que as indústrias se familiarizem com a informação, que saibam usar a informação, não só, como eu disse, não só para
a sua empresa, para o seu negócio, é claro que é importante, mas como para a cadeia como um todo, né? Há um debate grande da cadeia, que a cadeia quase não se conversa, que é uma cadeia que não é uma cadeia, né? Que se mexe junto. Então, eu acho que, assim, as pesquisas, elas ajudam a cadeia a se mexer junto, é necessário que a cadeia se mexa junto, para diversos pleitos, e eu acho que é importante. Sem informação, isso não é possível, né? Eu acho muito difícil a gente se mexer hoje, no mundo de hoje, sem informação. E as pesquisas são fundamentais para você ter essa informação e embasar esse movimento. Eu agradeço muito estar aqui, muito obrigada, foi muito bacana. É sempre uma delícia estar com o Leonardo, que é um amigo querido, e conversar com vocês. Obrigada mesmo e obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no podcast. Eu também queria agradecer, Carmen, pelo convite. Eu acho sempre uma delícia estar com você também, Mari. Saudades dos nossos cafés. Né? Super obrigado pelo convite. Só dizendo que o Publish News é um veículo que é do mercado. Eu acho que o mercado ele se presta e se serve ao mercado, então ele é do mercado. E eu convido os editores associados à ASEC a tomarem posse desse canal, né, que é super importante. O Publish News está ali para isso, ele serve para dar voz aos editores, livreiros, distribuidores que atuam nesse mercado editorial. E qualquer coisa, estamos aí recebendo sugestões de pauta para o Publish News, conversas e etc., podem escrever para redação, sem os acentos gráficos, né? Então fica redacal@publishnews.com.br, e eu convido também quem ainda não assina o Publish News, clicar lá e assinar, que é gratuito, e você passa a receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail. Só completando, quem quiser olhar as pesquisas, elas estão disponíveis tanto no site da CBL quanto no site do SNEL. É só acessar, normalmente eles têm um link ali, pesquisas, e tem todas as pesquisas que eles são parceiros, é fácil de acessar. E quem quiser entrar em contato com a gente da Nielsen, é só para escrever para Producal, como o Léo falou, também sem cedilha e sem S, .vendas@nielsen.com. Ok. Então, aqui a gente termina mais um episódio, né? O primeiro episódio, né? De muitos. E eu queria que aquele que estiver ouvindo a gente, se tiver alguma fala sobre esse bate-papo, se quiser contar o que achou, para mandar sua opinião e sua sugestão no faleconosco@editorescristãos.com.br e nos seguir no nosso Instagram, azec.cristãos. Muito obrigada pelo carinho e pela presença e por esse papo delícia com vocês. Eu aprendi bastante coisa aqui e eu agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.